O craques do microfone. Olha só, estamos aqui com outro grande jornalista esportivo, narrador, comentarista, repórter, apresentadora. Trabalhou em todas, quase todas, né? Não vou dizer todas, né? Em grandes emissoras do Brasil, e vai contar pra gente a sua trajetória. É um prazer estar com ele aqui, Sérgio Cunha. Que honra! Uma alegria muito grande conversar com todos vocês. Quando o Espina me dá aqui, estamos com os craques do microfone, para mim ser convidado para estar aqui é lisonjeiro, realmente muita alegria. Eu sempre fiz do meu trabalho, eu sempre digo também, felizmente não fui artista, não tenho sentimento de artista. Por quê? Porque o artista, a personagem artista acaba liquidando com a pessoa física. Eu estive na função artística. Então vou tentar ser breve, mas como é muito longínquo, hoje tenho 84 anos, se chegar a março eu farei 85. Vai chegar. Bom, eu iniciei, por acaso, numa cidadezinha muito pequena, chamada Quintana, no interior de São Paulo. Fica entre Tupã e Marília, essa cidadezinha. E não tinha o que fazer, eu passava um tempo ali com um amigo que eu conheci e que trabalhava num serviço de alto-falante. Eu vou só citar esse fato inicial, depois eu faço mais rapidamente. E ali permanecia com ele, conversando e tal. Daqui a pouquinho ele fazia as coisas do alto-falante e tudo mais, anunciando música e tudo, e fazia lá. E tinha um horário das 6 horas da tarde, que ele fazia a hora do Ângelus. Nas 6 horas ele tocava Ave Maria de Gounod, vinha para o BG e 6 horas, hora do Ângelus, Ave Maria, fazia a prece. E depois tinha um livrinho que tinha crônicas sobre a Virgem Maria. Muito bonitinho aquilo lá. Bom, passo o tempo com ele ali, chega um dia que ele fala para mim: Sérgio, eu tenho que sair, eu não vou estar aqui às 18. Como você já está aqui, vê como é que é a coisa. Faça, foi, mas você já viu, você põe aqui, então abaixa o volume, abriu aqui, tudo isso você já viu como é que é. Eu falei, tá bom, então bora. Aí fiz ali, às 7 horas eu encerrava o serviço de alto-falante, parava ali o trabalho dele, e eu fui para casa. Chego em casa, minha mãe diz assim: tem um padre novo na cidade. Eu falei, como é que a senhora sabe? Não, ele veio aqui no alto-falante e rezou a Ave Maria. Eu falei, mãe, quem rezou a Ave Maria fui eu. Ela virou e diz assim: meu filho, você tem uma voz bonita. E daí, esse meu amigo, Álvaro, me indica para uma rádio ali pertinho, na cidade de Pompeia. Foi onde eu comecei. Então, foi um acaso muito grande. Eu, em momento algum, vislumbrei a possibilidade de trabalhar. Nada, absolutamente nada. E quando eu vi, eu estava. Eu tive uma caminhada pelo interior muito grande. Eu trabalhei em Pompeia, depois trabalhei em Marília, depois fui para Tupã, de Tupã fui para Barretos, de Barretos eu fui para Andradina, de Andradina eu voltei para Tupã, de Tupã eu vim para São Paulo, trabalhei na Rádio Piratininga de São Paulo, eu fiz o repórter Petrobras, deixei o rádio, e passei um período como viajante de vendas para União Carbide. União Carbide é uma empresa americana, ela tem diversas empresas, a White Martins é uma delas. E fiquei noivo em Tupã. Quando eu percebi, falei, peraí, eu vou me ausentar, não pode, para poder me casar não dá. E voltei para o rádio. Voltei para o rádio, fui para Lins, de Lins para Ribeirão Preto,
de Ribeirão Preto eu retornei a Tupã, foi a terceira vez que eu passei pela cidade de Tupã. E lá, neste período todo, eu fui aprendendo, trabalhei com profissionais maravilhosos. E no rádio do interior, nós temos que fazer de tudo, tudo. Então, esta foi a minha trajetória e a minha caminhada. Mais para frente, eu entendi que o rádio não me dava a segurança necessária no interior para eu manter minha família. Ainda minha esposa era do lar, então não era uma mulher executiva e toda a parte financeira para abastecer a família eu teria que produzir, e assim fiz. E entendi que o rádio não me dando essa segurança, nesse período eu já tinha 3 filhos, depois eu cheguei ao 4º filho. Eu fui estudar e me formei em Educação Física, na Escola de Educação Física de São Carlos. Vim para São Paulo e neste período de estar em São Paulo, eu fiquei tranquilo porque tinha as minhas aulas que dava para a sustentação da minha família e estou tranquilo. Sou funcionário do Estado, não vai haver problema nenhum de perder o emprego. Um dia, lá no Colégio Infante Dom Henrique, na Vila Matilde, em São Paulo, eu olho do lado e vejo um rapaz que iniciou sua carreira sobre minha orientação. A dona Olga trabalhava no transmissor da rádio que eu era gerente, e ela veio um dia e me disse assim: seu Sérgio, meu filho fez 15 anos, o senhor pode arrumar um emprego para ele? Eu falei, tá bom, manda ele para cá e eu vou pôr ele na área técnica. Então foi operador de som. E em todo lugar que eu passei, eu formei profissionais. Em todos os lugares por onde eu passei, eu formei profissionais. Eu gerente da rádio, um programa durante a semana e transmitindo futebol, eu tinha muito pouco tempo para minha família. Então eu tentei, nesta terceira vez que eu passei por Tupã, tentei ver quem é que gostaria de aprender a narrar futebol, que pelo menos o domingo eu passaria com a minha família. Este operador de som me pediu: seu Sérgio, o senhor me ensina? Pois não. Entendam, por favor, o seguinte: não sou o responsável pela qualidade dele, isso é inato. Só abri porta. E assim foi com tantos que conseguiram seguir. Este rapaz eu ensinei sim como é que narrava futebol, uma série de detalhezinhos. É Oswaldo Maciel. Oswaldo Maciel. Tá por aí ainda, né? Tá nativo ainda. Tá na Rádio 105. É 105 FM, está narrando futebol. Maciel já tem 10 Copas do Mundo, trabalhando em 10 Copas do Mundo. Então, para mim é uma alegria muito grande, não só o Oswaldo Maciel, mas como outros também. E no ano de 1973, quando eu cheguei em São Paulo e comecei a dar aulas em fevereiro, no mês de outubro, a Jovem Pan, que havia trazido o Osmar Santos de Marília, o Osmar, antes de estar em Marília, era de Oswaldo Cruz. E eu tentei contratá-lo em Tupã para trazê-lo para Tupã. Aí tem um detalhezinho aí que um amigo me pede e tal, e eu indico o Osmar, que estava ali comigo, para atendê-lo, e ali o Osmar permaneceu e decolou. O Osmar, extraordinário narrador desde o início. Bom, o Osmar assumiu a Jovem Pan, e o seu Tuta, o termo é esse, o seu Tuta, dando o lugar de primeiro narrador para o Osmar veio com as inovações, aqueles chavões que ele falava, aqueles bordões e tudo mais, né? Mas não era só isso que o consagrou, era a qualidade do comunicador. Disse ao Osmar, falou: olha, monta a equipe da maneira que você quer. E como ele tinha uma relação já de Marília muito próxima com Oswaldo Maciel, fala para o Maciel: acha o Sérgio Cunha que eu quero o Sérgio Cunha. E o Maciel foi me encontrar lá onde eu estava dando aula.
Quando o Marcel falou para mim, eu falei, não, Marcel, não quero. Eu já estou há 4 anos sem narrar futebol, sem nada, não quero. Não, mas eu prometi para o Osmar que eu te levava. Tá bom, Assis, vamos fazer o seguinte. Você não diga que eu não quero, você diga ao Osmar, ó, vamos marcar um almoço, o Sérgio vem conversar com você, aí eu digo para o Osmar que eu não quero. Tem uns negócios na vida impressionantes. E assim foi, eu fui conversar com o Osmar, explicando a ele que eu não gostaria, que não iria aceitar o seu convite para estar. E o Osmar vira para mim e falou, Sérgio, todo mundo me pedindo para que eu contrate, quero você e você vem dizer para mim que não quer. Falei, Osmar, eu não quero. Eu pensei o seguinte, Osmar, se um dia eu estiver no meio, aqui no meio artístico, eu vou para comentarista de televisão. Osmar vira assim, pô, mas você é um belo narrador. Eu falei, peraí, belo narrador é você, Osmar. Por isso que você está na posição que está. Eu analisei o mercado de São Paulo e todas as emissoras que fazem futebol naquela época, Walter Abrão na Tupi, Fernando Solera na Bandeirantes, Perão de Castro na Gazeta, eram os principais narradores. Ainda eu citei para o Osmar, você acha que eles vão dar um lugar para mim? Mas nunca. Se eu entrar de comentarista, eu aconteço. É uma prepotência minha. Bem, saímos desse almoço, estamos entrando ali na porta de serviço, porque nesse tempo ainda a PAN era lá no prédio do aeroporto da Rádio Record, da TV Record. Avenida Miruna, né? A Miruna era a entrada da diretoria, uma rua transversal aqui, que eu não me lembro o nome, era a entrada dos funcionários. Estamos entrando ali, sai o rapaz e diz assim, ô garotinho, pro Osmar, tenho te ouvido, que beleza e tal, e coisa. Osmar conversa com ele, daqui a pouquinho esse rapaz se despede do Osmar, aí o Osmar diz, Dodô é Salvador Tredit, Dodô, você sabe quem está precisando de um comentarista na televisão? Olha só, vira o Dodô e diz assim, eu. O Osmar perguntou, para quê? Para o desafio ao Galo. Dodô, tá aqui meu compadre, desse jeito, tá aqui meu compadre Sérgio Cunha, um comentarista e não sei o quê. Dodô pergunta para mim, você é comentarista? Eu falei, sou. Aparece, nós estamos agora em recesso, aparece no dia 2 de janeiro do ano que vem, o ano que vem é 1974, apareça lá no campo da Vila Maria, você vai comentar lá. Tá bom, chega o dia, eu vou. Quando ele me apresenta, este é um narrador, quando ele falou o nome eu quase desmontei. Por quê? Nós do interior sempre tivemos acompanhando e vendo os grandes artistas daqui. E para nós são pessoas inatingíveis, né? Daqui a pouquinho ele me diz assim, está aqui o narrador do Desafio ao Galo, Estevam Borro San Girardi. Eu quase desmontei, falei, meu Deus do céu, San Girardi aqui. O repórter era Gilberto Pereira, também outro excelente comunicador, repórter e tudo. E ali eu iniciei o processo de estar no meio artístico que não previ, nunca tive a ousadia de pensar que estaria nos veículos maiores. Iniciei ali durante uns 3 meses, mais ou menos, só os domingos que nós fazíamos. Nesse tempo era em off. Em off não aparece a figura, não é? Era só a voz. E neste período, Ciro José assume da sucursal São Paulo da Globo o responsável pelo departamento de esportes desta sucursal da Globo aqui em São Paulo. Ele era muito amigo, e não só por ser amigo, pela excelente qualidade, ele convida J. Ávila, que era repórter da Bandeirantes. Então vagou o lugar na Bandeirantes, onde a Bandeirantes foi à procura e de início conversou com Roberto Carmona, só que não acertaram em função do dinheiro, e José Paulo de Andrade diz ao Darcy Reis, que era o diretor na época, falou, Darcy, ouvi um comentarista no Desafio ao Galo, uma voz boa, e entende e tudo mais. Vamos pesquisar quem é, e chegaram até mim. E me convidaram para ir até a Bandeirantes, para nós nos conhecermos e conversar. Fui a Bandeirantes,
E o Darcy me fez a proposta, o Darcy Reis me fez a proposta. Sérgio, eu tenho lugar de repórter, vem para cá. Eu falei, não, Darcy, eu já pus na minha cabeça que eu quero ser comentarista de televisão aqui em São Paulo. Repórter, não. Aí ele me prometeu, venha, porque você vai estar na casa e a primeira chance que tiver, eu ponho você de comentarista na televisão. Opa, aí já o preço era este, né? Tá bom. E assim foi. No ano de 1979, eu ganhei inúmeros prêmios como comentarista referente à televisão de São Paulo. Eu ganhei diversos prêmios neste ano de 79, porque eu encontrei uma forma, não por tanta qualidade, mas encontrei uma forma que identificava bem o veículo. Bem, houve uma mudança na direção da Bandeirantes nesta época, e ela vai ser ditado, não vai? Então só pode ser dita, você corta. Me permita só uma observação. A equipe que eu trabalhei quando eu fui contratado na Bandeirantes, os narradores, Fiore Gigliotti, por ordem hierárquica, Fiore Gigliotti, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, Borges Júnior, Alexandre Santos e José Paulo de Andrade. José Paulo era o 6º narrador dessa equipe maravilhosa.